As irmãs riram da caçula por herdar a casa caindo aos pedaços em Ouro Preto, não sabiam o que a vovó tinha escondido atrás da parede há 70 anos. Eu te falo uma coisa, gente. 50 anos eu trabalho como carpinteiro restaurador aqui em Ouro Preto. 50 anos. Eu sou o seu Joaquim Mineirinho, 75 anos, e essas mãos calejadas já tocaram a madeira de 200 casarões coloniais dessa cidade. Eu vi muita coisa nessas ruas de pedra. Vi turista francês chorar diante do Aleijadinho. Vi padre velho rezar em capela escondida. Mas o que eu vi no dia 11 de dezembro de 2024, na inauguração da Casa Museu Cecília Albuquerque, isso eu vou levar pra cova. Eram 6 da tarde. Sol caindo atrás da igreja São Francisco de Assis. 300 convidados em frente ao casarão da rua Conde de Bobadela, Bispo de Mariana, técnicos do IFAM, professores da UFOP, equipe da Rede Minas filmando ao vivo. Beatriz, 38 anos, vestido azul simples, cortou a fita de seda. Atrás dela, no segundo banco, sentadas em silêncio, as duas irmãs mais velhas, Renata, advogada de São Paulo, e Vivian, esposa de empresário de Belo Horizonte. As duas com o olho inchado. As duas que, 2 anos antes, tinham rido da caçula no cartório. Eu olhava aquela cena e pensava, Vó Cecília, a senhora ganhou, só. A senhora venceu mesmo morta. Para você entender como a gente chegou nessa tarde de dezembro, eu preciso te levar para junho de 2022. 3 meses depois que a dona Cecília morreu aos 92 anos. Quando 3 netas se sentaram no cartório do Dr. Aurélio para ouvir um testamento que tinha uma cláusula estranha. Uma cláusula que a Renata leu, riu e passou batido. Coisa de velha esclerosada, ela disse para Vivian. Mas Vó Cecília, gente, não era esclerosada. Vó Cecília era fina. Vamos lá. Sonhei essa semana, sou com uma cena que eu vi há 50 anos. Em 1974, eu tinha 25 anos, restaurava uma porta de jacarandá para Dona Cecília no quintal do casarão. Era tardezinha. Ela apareceu com café fresco, pão de queijo. Sentou no banco. Olhou pro pôr do sol. E falou assim, sem motivo, seu Joaquim, sabe qual é a coisa mais valiosa que uma família tem? Não é a casa. Não é o dinheiro. É a pessoa que escuta. A pessoa que escuta, herda tudo. Mesmo que ninguém perceba. Eu acordei agora, 50 anos depois, e eu entendi. Vó Cecília tinha previsto. Em 1974. Ela tinha previsto tudo. 14 de junho de 2022. 9 da manhã. Cartório do Dr. Aurélio Bicalho, Rua São José, Centro de Ouro Preto. Prédio colonial de 1780, balcão de madeira escura, ventilador de teto rangendo. 3 meses depois que Dona Cecília de Albuquerque Almeida tinha morrido em casa, aos 92 anos. Beatriz segurava a mão direita dela na hora da morte. Padre Anselmo dava a extremunção na esquerda. Renata não estava. Vivian não estava. Renata mandou flores de São Paulo, buquê de R$ 800 da Floricultura Margarida da Avenida Paulista com cartão impresso, sentimentos. Família Souza. Vivian mandou flores de Belo Horizonte. Beatriz tinha colhido manjericão e arruda do quintal e botado no caixão. Vó Cecília sempre cheirava manjericão. Renata Almeida Souza chegou primeiro no cartório. Range Rover Evoque branca 2023 estacionou na frente da igreja em vaga de idoso, nem se importou. Renata desceu, 45 anos, cabelo loiro alisado em salão de R$ 400 em São Paulo, terninho cinza Tory Burch. Salto Christian Louboutin de 12 centímetros que ela usava nessas ruas de pedra de Ouro Preto como se fossem o calçadão da Faria Lima. Olhou para a placa do cartório e sussurrou pro marido, Carlos, mais rápido a gente acabar isso, melhor. Eu não aguento essa cidade de turista mais de 2 horas. Carlos, advogado de leilões em São Paulo, sócio do escritório Vieira, Cardoso e Pacheco, ficou no carro mexendo no celular. Vivian chegou 5 minutos depois. BMW X3 preto. Vestido floral da Animale, sandália chutes. Beijou Renata no rosto 2 vezes, que coisa, né? Mãe coitada. Acabou tudo agora. Beatriz chegou por último. Ônibus circular 873.
Vestido azul de chita simples, sandália de couro feita pelo sapateiro do Largo do Coimbra, bolsa de pano com um livro de Carlos Drummond de Andrade dentro. Olho de quem chorou semana inteira. Quando entrou no cartório, Renata olhou para ela de cima a baixo e levantou uma sobrancelha. Bia, filha. Pelo menos no enterro da mãe a gente botou um vestidinho preto, né? Hoje você veio assim mesmo? Beatriz não respondeu. Sentou na cadeira do canto. Dr. Aurélio Bicalho, 62 anos, óculos de leitura na ponta do nariz, abriu o envelope lacrado com selo de cera vermelha. Dona Cecília tinha escrito o testamento à mão em 20 de março de 2020. Testemunhas, seu Joaquim Mineirinho e Padre Anselmo. Vamos começar. Renata cruzou as pernas. Vivian olhou para a unha gel feita em Belo Horizonte. Beatriz olhou para a mesa de Jacarandá. Item 1. Apartamento de 180 metros quadrados, edifício Higienópolis Paulista, fica para a neta primogênita Renata. Renata sorriu o mínimo. Já esperava. Tinha sondado a avó há 5 anos, em jantares de Natal. Vó, aquele apartamento tá caindo, hein? Eu posso administrar para a senhora. Item 2. Sítio de 8 hectares em Tiradentes com casa nova de 2008, fica para a neta do meio Vivian. Vivian respirou aliviada. Marido tinha pedido para ela conseguir o sítio Vivi. Sítio em Tiradentes hoje vale ouro, mulher. Garante isso na partilha. Item 3. Casarão histórico de 1798, Rua Conde de Bobadela, número 47, Ouro Preto, com todo o conteúdo, fica para a neta caçula Beatriz. Renata olhou para Vivian. Vivian olhou para Renata. As duas seguraram o riso por 2 segundos. Não conseguiram. Riram juntas, descaradamente. Coitada da Bia, ficou com o esqueleto. Vivian cochichou alto o suficiente pro doutor ouvir. Mãe estava esclerosada nos últimos meses, gente. Sabia que isso ia acontecer. Renata cochichou de volta. Aquela casa não vale nem 50 mil e fã não deixa mexer em nada. Tá literalmente caindo. Vai dar prejuízo até pra Bia manter. Beatriz não levantou os olhos. Mão direita apertava a alça da bolsa de pano. Mão esquerda, no bolso do vestido, segurava a chave de 200 gramas que cônego João tinha mandado forjar no ferreiro de Mariana em 1925. A chave do casarão. Dona Cecília tinha entregue a Beatriz 3 dias antes de morrer, sussurrando, com mão trêmula, filha, guarda essa chave. Quando o tempo certo chegar, você vai saber. Não fala para suas irmãs. Promete pra vó. Beatriz tinha prometido. Beatriz cumpria a promessa. Tem uma cláusula final, lida pela própria Dona Cecília no testamento. Dr. Aurélio levantou os olhos por cima dos óculos. Vou ler textualmente. A casa da Rua Conde de Bobadela vai para quem amar a história dessa família. Sei quem é. Silêncio de 5 segundos. Renata gargalhou, gargalhada de salão de São Paulo. Doutor, com licença, mas isso é claramente delírio de idosa. Mãe coitada perdeu a cabeça nos últimos anos. A gente entende. Família grande, esses dramas acontecem. Vivian apoiou, coitada da avó. Mas a Bia merece a casa. Ela sempre quis morar nessa cidadezinha, né? Vai ser feliz lá com os turistas e o cheirinho de queijo. Coitadinha. Beatriz finalmente levantou os olhos. Olhou para Renata. Olhou para Vivian. Não falou nada. Mas teve uma coisa no olhar dela naquele momento que Dr. Aurélio reparou e me contou anos depois. Seu Joaquim, aquela menina olhou para as irmãs com pena. Não com raiva. Com pena. Eu nunca tinha visto isso num cartório em 40 anos de profissão. Dr. Aurélio fechou o envelope. Está concluído. Vocês têm 30 dias para assinar a partilha. Algum problema? Renata sorriu. Nenhum, doutor. Tudo certo. Mãe sabia o que fazia. Beatriz, em silêncio, balançou a cabeça. As 3 irmãs saíram do cartório. Na calçada de pedra, Renata se aproximou de Beatriz. Pôs a mão no ombro da caçula.
Falou docemente com aquela voz de audiência que ela usava em São Paulo. Bia, irmãzinha, escuta, eu sei que você tá com saudade da avó. Eu também, mas aquela casa é um problema sério. E fã não deixa sufar. Mato pra reformar, goteira no telhado, cupim na madeira. Você é professora primária, ganha 5.000 por mês, mora num kitnet. Como você vai cuidar de 320 metros quadrados? Pensa bem. Carlos conhece investidores em São Paulo que adoram casarão colonial. Eu consigo 300 mil para você. Em dinheiro. Líquido em uma semana. Compra apartamentinho perto da Vivi em Belo Horizonte, e a gente fica em paz. Pensa, irmãzinha. Vivian acenou. Pensa, Bia. 300 mil dá pra você comprar 2 quartos no bairro Sion, perto de mim. Beatriz olhou pra Renata. Voz baixa, mas firme, a voz que ela usava quando dava aula para criança difícil. Renata. Vivian. Vó morreu há 3 meses. Eu não vou pensar em vender hoje. Eu vou para casa. Vou rezar pela avó. A gente conversa depois. Renata sorriu, beijou a testa da irmã. Boa menina. Mas pensa rápido. 300 mil não fica esperando. Entrou no Range Rover. Vivi entrou no BMW. As duas foram pro almoço no restaurante Bené da Flauta, pago no cartão Black do Carlos. Beatriz pegou o ônibus circular para casa. Sentou no fundo. Olhou pela janela. Não chorou no ônibus. Esperou chegar. Quando abriu a porta do casarão com a chave de 200 gramas, sentiu o cheiro do manjericão do quintal. O cheiro da avó. Beatriz sentou no chão da entrada, encostou na parede de taipa de pilão de 224 anos, e chorou por 43 minutos. Não chorou pela injustiça da partilha. Beatriz nunca tinha esperado herança nenhuma. Chorou porque sentia falta. Chorou porque, naquela casa de 320 metros quadrados, ela era a única pessoa no mundo que ainda lembrava da voz da vó Cecília cantando Asa Branca na cozinha. Sussurrou pro teto. Vó. Vó, me ajuda. Vó, perdoa minhas irmãs. Elas não sabem o que falam. Vó, eu tô aqui. Eu sempre estive. Eu não quero a casa. Eu quero a senhora de volta. Só isso. Oi, sou. É seu Joaquim. Você viu, né? 3 irmãs. Uma com Range Rover. Uma com BMW. Uma com ônibus circular. Uma cláusula estranha no testamento. Risos descarados no cartório. E a Beatriz no chão, chorando pela avó, sem pensar em herança. Mas tem coisa, gente, que ninguém naquele cartório sabia. Tem uma gaveta na cômoda do quarto da vó Cecília. Uma gaveta que ninguém tinha aberto em 3 meses. E dentro dela, 47 cartas. Cartas que a avó escreveu para Beatriz nos últimos 15 anos de vida. Cartas que ela nunca enviou. Por quê, só? Por que vó Cecília escreveu cartas e guardou? E o que tem na carta de 12 de março de 2022, escrita 2 semanas antes dela morrer? Você precisa saber. Eu te conto na parte 2. Pega um café fresco. Volta logo. Vamos lá. Eu sonhei outro dia, sou com a dona Cecília. Foi um sonho estranho. Ela estava sentada na cadeira de balanço da varanda do casarão com uma caneta Bic azul na mão direita, escrevendo numa folha de papel pautado. Eu chegava perto e perguntava, Dona Cecília, para quem a senhora está escrevendo? Ela levantava os olhos, sorria, e respondia, Seu Joaquim, eu escrevo para a menina que vai precisar ouvir minha voz quando eu não estiver mais aqui. Tem coisa, sou, que mãe morta fala melhor que mãe viva. Carta é eternidade. Aí eu acordei. E eu pensei, meu Deus, vó Cecília passou os últimos 15 anos da vida dela conversando com Beatriz no papel. E ninguém sabia. Nem a própria Beatriz. 20 de junho de 2022. 6 dias depois do cartório. Beatriz tinha pedido afastamento da escola municipal, uma semana de luto não usufruída ainda dos 3 meses anteriores. Acordou às 6 da manhã. Café preto sem açúcar, igual a avó tomava. Pão velho de 2 semanas dormido na panela de barro. Olhou para casa. 320 metros quadrados de coisa para arrumar. Não para vender. Para arrumar.
para deixar bonito como vó merecia. Subiu a escada de madeira que rangia desde 1950. Entrou no quarto da avó. Cama de ferro forjado, colcha de retalhos azul costurada por Dona Cecília em 1982, terço de madrepérola pendurado na cabeceira, óculos de leitura na mesinha. Tudo igual. Beatriz não tinha mexido em nada. Abriu a comoda de jacarandá, 3 gavetas. Primeira gaveta, lenços colares de pérola falsa, um relógio Cássio antigo. Segunda gaveta, roupa íntima, meias dobradas. Terceira gaveta, um molho de chaves e uma caixa de madeira escura, marrom, com fechadura de latão. Beatriz pegou a caixa. Pesava uns 2 quilos. Procurou a chave no molho. Encontrou, a menorzinha, de bronze. Abriu a caixa. Dentro, 47 envelopes brancos amarelados pelo tempo, todos endereçados com a letra trêmula de Dona Cecília na frente, uma palavra só: Beatriz. Numerados de 1 a 47. Beatriz sentou na cama da avó. Mão trêmula. Abriu o envelope número 1, datado de 15 de janeiro de 2007, 15 anos antes. Leu: minha Bia querida, hoje você veio me visitar. Trouxe pão de queijo da padaria do Tonho. Sentou no chão da cozinha e me ouviu falar de Cônego João por 2 horas. Suas irmãs estavam em São Paulo e Belo Horizonte. Ninguém liga pra mim faz mês. Mas você veio. Bia, eu queria te dizer uma coisa que nunca consegui falar pessoalmente. Você é minha bisneta mais parecida com a Maria Albuquerque, minha avó, que cuidou de mim quando minha mãe morreu em 1935. Você tem o mesmo jeito de escutar. Eu te amo demais. Vó. Beatriz começou a chorar. Pegou o envelope 2. 13 de março de 2007. Carta sobre a visita anterior. Pegou 3. Maio de 2007. Outra visita. Pegou o 47, datado de 12 de março de 2022, 2 semanas antes da morte. Mão da avó já fraca, letra grande, irregular. Leu: minha Bia querida, mãe sente que tá indo. Doutor falou que coração já não aguenta. Mãe quer te dizer uma coisa antes de partir. Cuide bem da parede norte do meu quarto, filha. Tem uma coisa que minha avó Maria me contou em 1965, antes dela morrer. Coisa que pertence à nossa família há 70 anos. Coisa que vou deixar pra você porque você é a única que vai entender o que fazer. Não conta para suas irmãs ainda, Bia. Espera o tempo certo. Você vai saber. Mãe confia em você. Mãe sempre confiou. Beija a mãe quando você chegar no céu. Vovó. Beatriz não respirou por 10 segundos. Largou o envelope. Levantou da cama. Andou até a parede norte do quarto, parede pintada de amarelo desbotado, bem em frente à cama. Em cima dela, pendurada, uma pintura antiga de Nossa Senhora do Pilar, em moldura de jacarandá entalhada. Beatriz olhou para a parede. Bateu de leve com os nós dos dedos. Som normal. Bateu mais forte no centro. Som normal. Bateu mais embaixo, perto do rodapé. Som mais agudo, mais oco. Um pedaço diferente. Beatriz sentou no chão. Bateu de novo. Não tinha dúvida. Tinha alguma coisa diferente naquela parede. Mas Beatriz era professora primária, não era engenheira civil. Não sabia o que fazer. Decidiu dormir. Pensar. Esperar o tempo. Mas o tempo não esperou. No dia seguinte, 21 de junho, 10 horas da manhã, Beatriz estava no quintal regando o pé de manjericão. Bateu o portão de ferro. Beatriz foi atender. Um homem de terno azul marinho, óculos Ray-Ban, sapato Ferragamo, cabelo grisalho penteado para trás com gel. 55 anos. Sorriso largo. Bom dia, Dona Beatriz. Meu nome é Roberto Mendonça. Sou investidor de São Paulo, especializado em patrimônio histórico colonial. Soube que a senhora herdou esta linda propriedade. Tenho interesse em conversar. Posso entrar 5 minutinhos? Trouxe café fresco da padaria São Sebastião para a senhora. Beatriz hesitou. Mas o sotaque paulistano dele, o terno caro num dia de semana em Ouro Preto, o detalhe do café,
Algo cheirava errado. O senhor pode entrar, mas eu não vou vender a casa. Já avisei minhas irmãs. Roberto sorriu mais largo. Entrou. Olhou cada detalhe da sala, teto de madeira de jacarandá, azulejos portugueses na bancada da cozinha visível pela porta aberta, escada original de 1798. Tirou uma caderneta de couro Montblanc. Anotou, anotou, anotou. Beatriz observou em silêncio. Dona Beatriz, vou ser direto. Eu represento um consórcio de São Paulo. Estamos dispostos a oferecer R$ 600.000 por esta casa. Em dinheiro. Líquido em 48 horas. Triplica o que sua irmã ofereceu, se eu entendi bem. Beatriz franziu a testa. Como o senhor sabe quanto minha irmã ofereceu? Eu não falei isso pra ninguém fora da família. Roberto piscou meio segundo de hesitação. Improvisou rápido. Boato de cidade pequena, Dona Beatriz. Ouro Preto é uma cidade que fala. Aceita. Beatriz olhou para ele. Sentiu na boca do estômago aquela coisa que Vossa Cecília chamava de aviso de Deus. Senhor Roberto, vou pensar. Pode deixar seu cartão. Roberto entregou o cartão Roberto Mendonça, Mendonça Investimentos Imobiliários Luda, São Paulo. Saiu. Beatriz fechou o portão. Sentou na sala. Olhou pro cartão por 2 minutos. Pegou o celular. Ligou para uma amiga de faculdade, Helena, advogada em Belo Horizonte. Pediu para investigar a empresa. Helena ligou de volta em 3 horas. Bia, Mendonça Investimentos Imobiliários Luda é uma empresa de fachada. CNPJ aberto há 4 meses. Endereço fiscal: Vieira Cardoso e Pacheco, Avenida Paulista, número 2500. Beatriz não respirou. Vieira Cardoso e Pacheco era o escritório do Carlos, marido de Renata. Beatriz desligou. Sentou no chão da sala. Mão trêmula. Olhou para a parede norte do quarto da avó pela porta entreaberta. A irmã mais velha tinha mandado um falso comprador. A irmã mais velha tinha mentido para ela na calçada do cartório. A irmã mais velha estava planejando tomar aquela casa por qualquer preço. Beatriz, pela primeira vez em 38 anos de vida, sentiu raiva da Renata. Mas não foi raiva quente. Foi raiva fria mineira paciente, daquela raiva que Vossa Cecília chamava de raiva que ensina. Pegou o celular. Ligou para Renata em São Paulo. Tom suave. Renata, oi. Tudo bem? Olha, eu pensei na sua proposta. Mas hoje veio aqui um investidor de São Paulo, Roberto Mendonça, oferecendo 600 mil, triplo do que você ofereceu. Não é estranho? Renata, do outro lado, demorou 3 segundos para responder. Quando respondeu, voz nervosa: que isso, Bia? Esse Roberto deve ser golpista. Não fala com ele. Aceita a minha oferta de 300 mil. É segura, é família. Vou aumentar para 400. Decide hoje. Beatriz sorriu sozinha, sorriso triste e não vitorioso. Renata, eu vou pensar. Mas escuta, irmã, eu te amo. E Vossa Cecília amava todas nós 3. Não esquece disso. Desligou. Foi pro quarto da avó. Bateu de novo na parede norte. Som oco. Sentou na cama. Decidiu. No dia seguinte, ia ligar para alguém em quem ela confiava de verdade. Pegou o telefone. Discou o número do seu Joaquim Mineirinho, carpinteiro restaurador, amigo da avó Cecília há 50 anos. Oi, é seu Joaquim. Você ouviu, né? 47 cartas. 15 anos de carinho silencioso no papel. E uma parede norte com som oco. E uma irmã mais velha mandando golpista disfarçado de investidor para tomar o casarão por 600 mil. Mas eu te pergunto, gente, o que Vossa Cecília escondeu naquela parede há 70 anos? Por que ela esperou tanto para contar? E quando Beatriz me ligou no dia seguinte, e a gente começou a quebrar aquela parede com cuidado, o que a gente encontrou ali dentro? Eu te juro, quando eu vi aquilo, eu tive que sentar no chão. Minhas pernas não aguentaram. Na parte 3, eu te mostro. Pega um café fresco. Volta logo. Vamos lá.
Sonhei essa noite, sou com o cônego João Albuquerque. Eu nunca conheci ele em vida, ele morreu em 1965, eu era criança. Mas no sonho, ele apareceu de batina preta, no meio da nave da igreja São Francisco de Assis, segurando uma vela. Ele me olhou e falou: seu Joaquim, 82 anos eu esperei que alguém abrisse aquela parede. A minha sobrinha neta Cecília esperou 57 anos. Agora chegou a hora. Conta direito pro povo. Conta sem pressa. Eu acordei. Suei na cama. Pensei, meu Deus, o que tem ali dentro daquela parede não é coisa qualquer. É coisa que o homem santo morreu protegendo. Vamos lá. 22 de junho de 2022. 7 da manhã. Eu, seu Joaquim Mineirinho, cheguei no casarão da rua Conde de Bobadela com minha caixa de ferramentas de 1982, herança do meu pai. Beatriz me abriu o portão de ferro, olho inchado, mão trêmula. Me mostrou o envelope número 47 da avó. Eu li. Sentei na cadeira da varanda. Tirei o chapéu de feltro velho. Olhei para Beatriz. Filha, eu vou te falar uma coisa que eu prometi para sua avó em 2015, no Hospital Santa Casa, quando ela teve aquele primeiro AVC pequeno. Ela me chamou no leito, mandou a enfermeira sair, e me disse: seu Joaquim, se eu morrer antes da Bia descobrir, te peço uma coisa só. Quando ela te procurar, ajuda ela. Não fala antes. Espera ela chegar. Eu prometi. 7 anos eu fiquei calado vendo você sofrer, fingindo que eu não sabia de nada. Hoje eu posso falar. Vamos subir. Beatriz começou a chorar de novo. Subimos juntos a escada de 1798. Entramos no quarto da avó. Eu olhei para a parede norte, pintada de amarelo desbotado com a pintura de Nossa Senhora do Pilar pendurada no meio. Eu já tinha notado em 1993 quando vim refazer o piso. Aquela parede era mais grossa do que deveria ser. Eu nunca tinha perguntado para Dona Cecília. Hoje eu entendi por quê. Tirei a pintura de Nossa Senhora do Pilar da parede. Beatriz segurou com cuidado, colocou em cima da cama. Eu peguei o martelo pequeno, o formão fino, o pincel de cerda macia. Não podia usar maquinário moderno. IFAM proíbem parede de taipa de pilão original do século XVIII. Trabalho de mão. Trabalho de paciência. Comecei pela quina inferior. Bati de leve. Tirei uma lasca pequena de reboco. Depois outra. Depois mais uma. Beatriz sentou na cama, ao lado da pintura, e ficou olhando. Mãos segurando a mão da outra. 3 horas eu trabalhei sem parar. 2 pausas para água. Quando passou meio-dia, abri um buraco do tamanho de um punho. Beatriz se aproximou. A gente espiou juntos. Escuridão. Cheiro de coisa muito antiga, muito guardada. Cheiro de poeira de 90 anos. Eu peguei a lanterna do celular de Beatriz. Apontei para dentro. Meu Deus do céu, filha. Beatriz não falou. Caiu de joelhos na frente do buraco. Mão na boca. Levou mais 2 dias para abrir o buraco maior, quadrado de 80 centímetros, suficiente para entrar. Trabalho lento, com cuidado de não danificar o que estava lá dentro. Domingo 26 de junho, 3 da tarde. Beatriz e eu entramos na câmara secreta. 4 metros quadrados. Pé direito de 2,10 metros. Paredes de pedra do século XVIII ainda originais. E ali dentro, encostados na parede do fundo, 8 retábulos barrocos. 8. Cada um de 1,50 m de altura. Madeira de cedro entalhada com técnica de talha dourada. Folheados de ouro de verdade, daquele ouro que sai das minas de Ouro Preto e que fez essa cidade ser o que é. Anjos esculpidos. Querubins. Espirais de acanto. Cada retábulo era uma obra-prima. No canto direito, 3 imagens sacras de jacarandá maciço, folheadas em ouro, Nossa Senhora do Pilar com manto azul, São Francisco de Assis com hábito marrom, Santo Antônio com Menino Jesus no braço. Beatriz não falava. Eu não falava. A gente só olhava. Encostado nas imagens, um baú de madeira de cedro com fechadura ornamentada de bronze do século XVIII. Eu reconheci.
Era trabalho do mestre ferreiro Sebastião Pinto, de Mariana, falecido em 1860. Beatriz se aproximou. Tirou do bolso o molho de chaves da avó, tentou a chave de bronze menor, a mesma que tinha aberto a caixa das cartas. Funcionou. Baú abriu com um clique. Dentro, 3 cadernos encadernados em couro marrom, manuscritos em pena de ganso, papel de algodão. Beatriz pegou o primeiro. Capa: Diário do Cônego João Antônio Albuquerque, vigário-geral da Diocese de Mariana, iniciado em 15 de junho de 1942. Beatriz abriu na primeira página. Letra firme, em tinta nanquim azul, ainda nítida depois de 82 anos. Leu em voz alta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu, Padre João Albuquerque, 62 anos. Vigário da Igreja Nossa Senhora do Pilar de Mariana, escrevo este diário para registrar, perante Deus e perante minha família, O que fiz na noite de 14 de junho de 1942. Um incêndio destruiu a sacristia da igreja. Eu salvei o que pude. 8 retábulos do altar-mor. 3 imagens. Os documentos eclesiásticos. Por motivos que explico abaixo, decidi não comunicar oficialmente o salvamento à Cúria de Mariana. Que Deus me perdoe se for pecado. Mas eu sei o que vi naquela noite. Beatriz parou de ler. Olhou para mim. Eu falei, continua, filha. Esse diário tá pedindo para ser ouvido depois de 82 anos. Beatriz leu em voz baixa as próximas 20 páginas. A história foi se montando. Em 1942, o bispo de Mariana, Dom Elvio Sampaio, era homem de relações duvidosas com colecionadores de arte sacra de Portugal. Cônego João tinha descoberto 3 meses antes do incêndio, que Dom Elvio estava negociando a venda secreta dos 8 retábulos do altar-mor. Marchand português oferecia 5 quilos de ouro pelos 8. Cônego João denunciou ao núncio apostólico no Rio. Núncio engavetou. Sabendo que ia perder a batalha institucional, ele planejou outra coisa. Quando o incêndio aconteceu na sacristia em 14 de junho, incêndio cuja origem ele insinuava no diário ter sido provocada por encomenda do próprio bispo. Cônego João com 3 sobrinhos jovens, entre eles Hermano Albuquerque com 15 anos. Retirou os 8 retábulos e 3 imagens antes do fogo chegar no altar-mor. Levou de carroça, à noite, pelos caminhos antigos para Ouro Preto, para a casa da família na rua Conde de Bobadela. Escondeu na parede norte do quarto principal, câmara construída em 3 semanas por 2 pedreiros de confiança que ele depois pagou para mudarem para Goiás. Em 43, mandou construir a parede final por cima. Ninguém na família soube, exceto Hermano, e Maria Albuquerque, mãe de Cecília. Em 1965, no leito de morte, Cônego João chamou Cecília, então com 20 anos, e contou tudo. Pediu para esperar o tempo certo. Cecília esperou 57 anos. Beatriz fechou o caderno. Olhou para mim. Olhou para os 8 retábulos de ouro. Falou voz quebrada, seu Joaquim. Quanto isso vale? Eu respirei fundo. Filha, eu vou ser sincero. Eu já vi retábulo do século XVIII sendo vendido em leilão de Lisboa por 6 milhões de reais. Cada um. Aqui tem 8. Mais 3 imagens de jacarandá folheadas em ouro. Mais documentos eclesiásticos originais. Filha, isso aqui não é dinheiro. Isso aqui é patrimônio histórico nacional. IFAM vai querer saber. Universidade vai querer saber. Vaticano vai querer saber. Mas, filha, isso aqui não pode ser vendido. Lei 3.924, de 61. Patrimônio cultural protegido. Você é guardiã, não é dona. E sua avó sabia disso desde sempre. Beatriz sentou no chão da câmara. Olhou para os 8 retábulos. Começou a rir. Rir e chorar ao mesmo tempo. Vó, eu não acredito. Vó, você esperou 57 anos para me entregar isso. E minhas irmãs me ofereceram 300 mil, vó. A senhora era genial. Eu sorri. Pensei comigo, Renata e Vivian em São Paulo e Belo Horizonte, ainda achando que a Beatriz tinha herdado o esqueleto. Esqueleto, sou. Oi, sou, é seu Joaquim. Você sentiu, né?
Aquela vontade de gritar pras irmãs, vocês riram da menina errada. 8 retábulos do século XVIII, folheados em ouro. 320 metros quadrados de patrimônio histórico. Diário do Cônego João escondido 82 anos. E Beatriz, no chão da câmara, rindo e chorando. Mas, gente, quando a notícia vazar para a imprensa, quando o Estado de Minas publicar a manchete, quando Renata ler em São Paulo, quando Vivian ler em Belo Horizonte, o que duas irmãs gananciosas vão fazer? Você acha que elas vão pedir desculpa? Não, só. Elas vão querer um pedaço. E elas vão ameaçar a Beatriz. Na parte 4, a guerra começa. Pega um café fresco. Volta logo. Vamos lá. Sonhei outro dia, com a dona Cecília sentada na cadeira de balanço da varanda. Ela tinha um copo de cachaça com mel na mão. Olhou para mim e falou, seu Joaquim, sabe o que separa uma família, Não é briga. Não é distância. Não é nem morte. O que separa a família é dinheiro. Quando aparece dinheiro grande, aparece gente que você não conhecia. Inclusive dentro de você mesmo. A gente descobre quem é a gente quando aparece o ouro. Tomara que a Bia esteja pronta. Eu acordei. Pensei, Vó Cecília, sua sabedoria de mineira velha não tem preço, não. A senhora tinha previsto. A senhora sempre previa. 5 de julho de 2022. Beatriz tinha levado, com minha ajuda, os 8 retábulos, 3 imagens e 3 cadernos do Cônego João pro escritório regional do IFAM em Belo Horizonte. Acompanhou tudo doutora Mariana Fonseca, técnica de patrimônio de 52 anos, especialista em barroco mineiro, doutora pela UFMG, quando doutora. Mariana viu os retábulos sendo descarregados na sala segura do IFAM, ela tirou os óculos, sentou na cadeira, e ficou em silêncio por 2 minutos. Depois falou, menina, você sabe o que você tem aqui? A gente procurou esses 8 retábulos por 82 anos. Foram dados como destruídos no incêndio de 42. Toda historiografia da arte sacra mineira estava errada. Você acabou de reescrever um capítulo da história do Brasil colonial. Você tem noção? Beatriz balançou a cabeça, sem palavras. Doutora. Mariana continuou, avaliação preliminar baseada em peças similares vendidas em leilões internacionais nos últimos 10 anos, 28 milhões de reais. Mas, Beatriz, eu preciso te avisar. Esses bens não podem ser vendidos. Lei 3.924, de 61. Patrimônio Cultural Brasileiro Protegido. Você é guardiã legítima, sua avó registrou em 1988, eu vou te mostrar a documentação amanhã. Mas, como guardiã, você tem opções. Listou 3. Doação pro Museu da Inconfidência em Ouro Preto, doação pro Museu de Arte Sacra de Mariana, ou abertura de casa-museu particular no próprio casarão da Rua Conde de Bobadela com supervisão do IFAM. Beatriz não decidiu naquele dia. Pediu uma semana para pensar. Voltou de ônibus para Ouro Preto. Chegou em casa às 8 da noite. Cansada. Comeu pão com queijo. Foi dormir. No dia seguinte, 10 horas da manhã, tocou o portão. Beatriz abriu. Era um jornalista da Folha de São Paulo, Marcos Vinícius Rodrigues, 38 anos, mochila no ombro, gravador na mão. Dona Beatriz Almeida Souza? Recebemos informação anônima sobre uma descoberta de patrimônio sacro do século XVIII na casa da senhora. A senhora pode confirmar? Beatriz arregalou os olhos. Como ele soube? Em apenas 24 horas? Beatriz respondeu evasivamente, pediu para ele voltar com calma. Fechou o portão. Sentou na sala. Pegou o celular. Ligou para a doutora Mariana. Doutora Mariana ficou furiosa. Beatriz, o vazamento não veio do IFAM. Eu juro. Nossa equipe não conhece os detalhes. Só 2 técnicos viram os retábulos ontem. Pensa quem mais sabia. Beatriz pensou. Só uma pessoa fora dela, do seu Joaquim, da doutora. Mariana e dos 2 técnicos sabia que tinha alguma coisa. Carlos.
marido da Renata, que tinha mandado o falso Roberto Mendonça 2 semanas antes. Naquela tarde, o site da Folha de São Paulo publicou: manchete: neta de Ouro Preto descobre tesouro barroco do século XVIII atrás de parede em casa de avó. Em 3 horas, virou notícia nacional. Rede Globo Minas mandou equipe para Ouro Preto. SBT Brasil ligou. Estado de Minas estampou capa. 4 horas depois da notícia subir, o celular de Beatriz tocou. Renata, de São Paulo. Voz mudada, não mais aquela voz doce de audiência. Voz de advogada criminal. Beatriz, você precisa estar em São Paulo amanhã, no meu escritório, 10 da manhã. Vamos resolver isso em família, sem precisar de tribunal. Tá entendendo? Beatriz respirou fundo. Renata, eu não posso ir amanhã. Tem prova na escola, eu sou professora. Renata explodiu. Beatriz, você acha que isso é piada? Você descobriu 28 milhões de reais e tá falando de prova de escola primária? Você tá fora de si. Aquela casa é da família. Aqueles retábulos são da família. Mãe morreu, Bia. A herança é da gente. Das 3. Você não pode ficar com tudo. Carlos já tá preparando ação judicial para contestar o testamento. A gente vai ganhar, Bia. Eu te juro que a gente vai ganhar. Aceita dividir agora, em paz, ou vai ser feio? Beatriz não respondeu na hora. Renata continuou, voz mais baixa, ameaçadora. Bia, escuta. Eu sou advogada de hipotecas em São Paulo há 20 anos. Eu conheço juiz federal. Eu conheço promotor. Carlos é sócio sênior do Vieira, Cardoso e Pacheco. A gente tem dinheiro para você processar por 10 anos. Você é professora primária, ganha 5 mil por mês. Você vai falir antes do processo terminar. Vai perder a casa. Vai perder os retábulos. Vai perder tudo. Ou então a gente assina hoje um acordo amigável. 1/3 para cada. Você fica com o casarão. Eu fico com 4 retábulos. Vivian fica com 4 retábulos. As imagens a gente vende em leilão internacional, divide em 3. Eu te dou um dia para pensar. Liga amanhã. Desligou. Beatriz ficou olhando pro celular, lágrima escorrendo. Vivian ligou 5 minutos depois, tom mais suave, mas o mesmo argumento. Bia, fica com Renata. Não briga. Família é família. Vó ia querer paz, né? Aceita dividir. Beatriz desligou. Foi pro quarto da avó. Sentou na cama. Pegou a caixa das 47 cartas. Abriu a carta número 30, datada de 2017. Leu em voz alta: Bia, hoje suas irmãs ligaram me pedindo para eu transferir o sítio de Tiradentes para Vivian em vida, antes do imposto subir. Eu disse não. Elas não entendem que herança não é direito automático, é resultado de carinho. Filha, se um dia elas brigarem com você, leia essa carta de novo. Lembra, dinheiro grande revela quem é gente. Eu já sei quem você é. Eu te amo. Vó. Beatriz fechou a carta. Olhou pro teto. Vó. Vó, me dá força. Vó, me ajuda a não odiar minhas irmãs. No dia seguinte, 7 de julho, Beatriz me ligou às 6 da manhã. Seu Joaquim, venha aqui, por favor. Eu preciso conversar. Eu cheguei às 7. Café fresco. Pão de queijo. Sentamos na varanda. Ela me contou tudo. Renata, Vivian, Carlos, ameaças, ação judicial. Eu ouvi calado. Quando ela terminou, eu falei: filha, eu sou velho. Eu vou te dar 3 conselhos. Primeiro, contrata advogado bom. Não advogado de Ouro Preto. Advogado de Belo Horizonte que conheça a lei de patrimônio. Eu indico o Dr. Henrique Faria da Faria e Associados, especialista em direito cultural. Segundo, liga pro tio Hermano em Tiradentes. Tio Hermano sabe coisas sobre sua avó que ninguém sabe. Ele guarda uma caixa que sua avó deixou para te entregar quando você descobrisse a câmara secreta. Eu sei porque sua avó me contou em 2015. Terceiro, filha, lembra que sua avó estava observando vocês 3 há 30 anos. Ela registrou tudo. Ela sabia quem ia brigar.
Ela preparou tudo. Confia. Beatriz me olhou. Tio Hermano? Por que ele nunca falou nada em 3 meses? Eu respondi, filha, ele esperou você descobrir sozinha. Ordem da sua avó. Liga pra ele. Beatriz ligou pro tio Hermano às 9 da manhã. Voz de homem de 70 anos, calma, lenta, filha. Eu esperei essa ligação. Vem para Tiradentes amanhã. Pega o ônibus das 7. Eu te espero na rodoviária às 10. Traz a caixa das cartas. Eu tenho uma caixa também. 5 horas a gente vai conversar. Beatriz desligou. Olhou pra mim. Seu Joaquim, você sabia desse tio guardando coisa? Eu balancei a cabeça. Filha, sua avó preparou tudo. Cada gaveta, cada comoda, cada parede tem uma resposta. Vai pra Tiradentes amanhã. Você vai entender porque sua avó decidiu o que decidiu há 34 anos. Naquela tarde, 3 da tarde, o celular de Beatriz tocou. Renata. Voz de fogo. Bia, eu acabei de receber o protocolo do Tribunal de Belo Horizonte. Eu entrei com ação ontem à noite. Você vai receber a citação em 1 semana. Acabou a paz. Você escolheu guerra. Você vai perder tudo, irmãzinha. Tudo. Beatriz desligou sem responder. Fechou os olhos. Sussurrou pro teto do quarto da vó, vó. Vó, me leva pra Tiradentes amanhã. Me dá a próxima resposta. Oi, é seu Joaquim. Você sentiu, né? Aquela ganância feia das 2 irmãs. Em 24 horas, a notícia virou ouro na cabeça delas. E o casarão que era esqueleto virou o da família. Mas tem uma coisa que Renata, advogada de São Paulo, e Vivian, esposa rica de Belo Horizonte, não sabiam. Tem uma caixa em Tiradentes. Caixa que Vó Cecília preparou em 1988, 1 semana depois da Beatriz nascer. Tem um diário azul de 400 páginas. Tem 34 anos de observação registrada. Na parte 5, Beatriz vai para Tiradentes. E vai entender porque Vó Cecília tinha decidido tudo desde o início. Pega um café fresco. Volta logo. Vamos lá. Falta pouco. Sonhei essa noite, com a Bia menina. 8 anos. 1994. Sentadinha no chão da cozinha do casarão, ao lado da cadeira de balanço da Vó Cecília com pão de queijo na mão, ouvindo a avó contar pela 100ª vez a história do cônego João. Vó Cecília tinha um caderno azul no colo, e enquanto contava, anotava. Eu, no sonho, perguntava, Dona Cecília, por que a senhora tá anotando? A menina vai esquecer mesmo. Vó Cecília sorria e respondia, seu Joaquim, eu não tô anotando pra Bia esquecer. Eu tô anotando pra Bia lembrar daqui a 40 anos quando ela precisar. Eu acordei. Caderno azul, gente. 40 anos de observação. Pode preparar o coração. 8 de julho de 2022. 7 da manhã. Beatriz pegou o ônibus da Pássaro Verde da rodoviária de Ouro Preto para Tiradentes. 52 quilômetros. 3 horas de estrada, parando em Lagoa Dourada e Prados. Levou a bolsa de pano, a caixa de madeira com as 47 cartas, e um sanduíche de presunto e queijo Minas que ela tinha feito de manhã. No ônibus, abriu a carta número 15, datada de 2011. Vó Cecília tinha escrito sobre uma visita da Bia, então com 25 anos, durante a Semana Santa. Bia chegou de ônibus. Trouxe livro do Drummond para ler comigo na varanda. Domingo de Páscoa fizemos broa de fubá juntas, ela amassou a massa, eu acendi o forno a lenha. Renata mandou cesta de chocolate Lean pelo correio. Vivian mandou o cartão online. Bia veio. Bia sempre vem. Beatriz fechou a carta. Olhou pela janela do ônibus. Vó tinha 25 anos quando virou solteira. Em 1945, noivo morreu de tuberculose. Vó nunca casou. Bia, em 2022, com 38 anos, também solteira, namorado de 5 anos tinha terminado em 2019 porque queria filhos e Bia queria carreira primeiro. Vó tinha entendido a Bia em todas as fases. Vó sempre tinha entendido.
Chegou em Tiradentes às 10. Tio Hermano esperava na rodoviária. 70 anos, magro, alto, chapéu de palha trançado por ele mesmo, camisa de manga comprida apesar do calor, sol mata pele de velho, ele sempre dizia. Abraçou a Bia por longos 30 segundos. Os dois choraram. Não falaram nada. Caminharam juntos pela rua de pedra para a casa dele, sobrado simples de 1870 no centro histórico, 3 quarteirões da matriz de Santo Antônio. Esposa dele, tia Aurelina, 68 anos, fez almoço, feijão tropeiro, frango com quiabo, arroz, couve refogada. Comeram juntos em silêncio, café e doce de leite. Aí tio Hermano levantou. Bia, vem, levou para a sala dos fundos, mesa redonda de madeira de jacarandá. Em cima uma caixa de cedro de 40 centímetros, lacrada com cera vermelha, selo idêntico ao do testamento. Filha, sua avó me deu essa caixa em 2011. 11 anos eu guardei. Ela me disse, Hermano, quando a Bia descobrir a câmara secreta do cônego João, e ela vai descobrir porque eu vou deixar carta avisando, a Renata e a Vivian vão querer tomar dela. Aí você entrega essa caixa para ela. Não antes. Só nesse momento. Promete. Eu prometi. Hoje é o dia. Beatriz quebrou o selo de cera. Abriu a caixa. Dentro, um caderno encadernado em couro azul marinho, com a palavra diário gravada em letras douradas na capa. Embaixo do caderno, 2 envelopes. Primeiro envelope, registro IFAM-MG, número 473/1988, data, 14 de maio de 1988. Beatriz abriu, documento oficial, com selo do IFAM, com timbre da União. Registrando 8 retábulos barrocos e 3 imagens sacras como bens culturais sob guarda da família Albuquerque. Com guardiã legítima designada nominalmente, Beatriz Almeida Souza, nascida em 7 de maio de 1988. Uma semana depois da Bia ter nascido, Vó Cecília tinha registrado uma semana depois. Segundo envelope, termo de designação de guardiã legítima, IFAM-MG 2005, quando a Bia tinha 19 anos. Vó tinha reafirmado o registro depois de quase 20 anos observando. Beatriz com mão trêmula abriu o Diário Azul, página 1. 14 de maio de 1988. Letra firme de Dona Cecília, então com 58 anos. Hoje minha terceira neta Beatriz fez uma semana de vida. Hoje fui ao IFAM de Belo Horizonte e registrei os 8 retábulos do cônego João, deixando-os em nome dela como futura guardiã. Por que ela? Por que recém-nascida? Porque já sei. Quando segurei essa menina no colo na maternidade, ela olhou para mim com os olhos de minha avó Maria, mãe do cônego João. Mesmo olhar. Mesma calma. Mesma presença. Os retábulos pertencem àqueles que conseguem ouvir o passado. Renata, com 4 anos, é menina inteligente mas barulhenta, nunca para de pedir. Vivian, com 1 ano, ainda cedo, mas mãe já vê que segue o que Renata faz. Beatriz vai ser a que escuta. Eu sei. Mãe sabe. Beatriz parou de respirar. Folheou o diário. Cada página, uma observação. 10 de junho de 1993, Beatriz, 5 anos, veio passar férias. Sentou 3 horas na varanda ouvindo eu contar do cônego João. Renata, 12, ficou pedindo Game Boy. Vivian, 8, ficou no quarto vendo TV. 15 de janeiro de 1998, Bia, 10 anos, copiou à mão na biblioteca da escola Minha História da Família para um trabalho de estudos sociais. Tirou 10 Renata, 17, anunciou que vai fazer direito na PUC para ser advogada de empresa. Vivian, 13, falou que quer casar com um homem rico. 22 de novembro de 2004, Bia, 16, passou na UFOP em História. Renata, 23, formou em Direito. Vivian, 19, noiva com Carlos Cardoso Júnior. 20 de março de 2012, Bia, 24, mudou para Ouro Preto para ficar perto. Visita a mãe 3 vezes por semana. Renata mandou flores pelo Dia das Mães pela Floricultura. Vivian mandou o cartão.
A última anotação, 12 de março de 2022, 2 semanas antes da morte. Letra trêmula. 34 anos eu observei minhas 3 netas. Não há mais dúvida. Beatriz é Maria Albuquerque renascida. Ela vai cuidar dos retábulos como o cônego João cuidou. Ela vai cuidar da família como eu cuidei. Confio em Beatriz. Que Deus me perdoe pelas outras 2, mas dinheiro grande revela quem é gente. E eu já vi quem é cada uma. Beatriz fechou o diário. Olhou para tio Hermano. Tio Hermano falou, filha, 34 anos, quase 35. Sua avó contou todas as suas visitas. Renata veio aqui em Ouro Preto em 34 anos 4 vezes, 2 no casamento dela, uma no batizado do filho, uma no enterro do meu cunhado. Vivian veio 7 vezes, 3 em casamentos da família, 2 em natais alternados, 2 em emergências de saúde da mãe. Você, Bia, veio 187 vezes. Sua avó contou todas. Cada vez. Cada conversa. Cada pão de queijo. Sua avó não escolheu por preconceito. Escolheu por evidência. Beatriz começou a chorar. Soluço de criança. Tio Hermano abraçou. Filha, sua avó também me pediu para te falar uma coisa. Convida suas irmãs para o casarão antes do julgamento. Mostra o diário azul para elas. Não para humilhar. Para elas entenderem. Elas precisam ler isso. Elas precisam saber por quê. Sua avó não queria ódio na família. Ela queria verdade. Beatriz, voz quebrada, tio. Elas entraram com ação ontem. Não tem mais volta. Tio Hermano sorriu, sorriso de homem que sabe das coisas. Filha, o diário e o registro do IFAM de 88 vão fazer a ação cair em 1 semana. Mas você ainda pode escolher como sua família vai sair dessa. Pensa. Beatriz olhou para o diário azul nas mãos. Pensou em Renata aos 4 anos, no Natal de 1983, abraçando vó Cecília com tutu cor-de-rosa. Pensou em Vivian aos 6, em 1989, fazendo torta de banana com vó no fogão a lenha. Pensou nas 2 irmãs antes do dinheiro, antes da Range Rover, antes do BMW, quando eram só 3 netas amando uma avó. Oi, sou. É seu Joaquim. Você sentiu, né? 187 visitas. 34 anos de observação. Um caderno azul de 400 páginas. Vó Cecília tinha decidido em 1988, 1 semana depois da Beatriz nascer. Não era preconceito. Era evidência. Mas, gente, a pergunta que tio Hermano fez é a pergunta de toda a história. Beatriz vai escolher o quê? Vingança fácil. Deixar a ação correr, ganhar, humilhar as irmãs publicamente? Ou Beatriz vai escolher o caminho da avó, verdade, perdão, reconstrução? Na parte 6, a última, eu te conto. E a casa-museu vai abrir. E 3 irmãs vão se abraçar de novo, depois de 2 décadas de distância. Pega o último café fresco. Volta logo. Tá quase no fim. Vamos lá. Sonhei outro dia, sou. Pela primeira vez em 6 interlúdios, sonhei bonito. Sonhei que era domingo de manhã no casarão da rua Conde de Bobadela. 3 irmãs vestidas com avental velho da vó Cecília, descalças no chão de tábua corrida, arrumando livros velhos da biblioteca. Renata limpando moldura com pano de algodão. Vivian organizando fotos antigas em álbum. Beatriz lendo trecho do diário azul em voz alta. Vó Cecília na cadeira de balanço da varanda, sorrindo. E o sol entrando pela janela. E o cheiro de manjericão do quintal. Eu acordei. Sorri. Não era sonho, gente. Era domingo, 16 de outubro de 2024. Era memória recente. Vamos lá para a última parte, sou. 10 de julho de 2022. Beatriz voltou de Tiradentes com o diário azul, o registro IFAM de 88, e o termo de designação de 2005. Ligou pro Dr. Henrique Faria, advogado de patrimônio cultural em Belo Horizonte indicado por mim. Apresentou os documentos. Dr. Henrique riu, riso curto, profissional, mas sincero. Dona Beatriz, a ação da sua irmã não dura 1 semana.
Vó da senhora registrou tudo em 1988. Termo público. Designação nominal. Carlos Cardoso, sócio de Vieira, Cardoso e Pacheco, não fez devida diligência. Aliás, ele provavelmente está prestes a se complicar com a OAB. Vamos protocolar contestação amanhã. Em uma semana, a ação caiu. Juiz Federal de Belo Horizonte, Dr. Aurélio Pacheco, não confundir com tabelião de Ouro Preto, extinguiu o processo por inépcia da inicial. Reconheceu a designação de 1988 como válida e definitiva. Carlos Cardoso foi notificado pela OAB sobre suspeita de litigância de má-fé. Carreira em São Paulo abalada. Mas Beatriz, em Ouro Preto, não comemorou. Em 15 de julho, Beatriz me chamou pro casarão. Sentamos na varanda. Café fresco. Pão de queijo. Beatriz falou, seu Joaquim. Eu decidi. Eu vou seguir o conselho do tio Hermano. Eu vou convidar Renata e Vivian pro casarão. Vou mostrar o diário. Não para humilhar. Para elas entenderem. Eu sorri. Filha, sua avó tá sorrindo no céu agora. Beatriz escreveu 2 cartas à mão. Não mensagem de WhatsApp. Não e-mail. Carta de papel, com caneta tinteiro da vó Cecília, em papel de algodão. Convidou Renata e Vivian pro casarão no dia 23 de julho, sábado, 3 da tarde. Venham sozinhas. Sem maridos. Sem advogados. Vó deixou uma coisa para nós 3 que eu preciso mostrar pessoalmente. Eu te amo, irmã. Bia. Mandou pelo correio com aviso de recebimento. Renata recebeu em São Paulo em 18. Vivian recebeu em Belo Horizonte em 19. Nenhuma respondeu por 2 dias. No dia 21, Vivian ligou. Bia, eu vou. Por favor, fala pra Renata ir também. Bia ligou pra Renata. Renata, voz fria. Bia, depois de você ter humilhado meu marido na OAB, você acha que eu vou? Bia respondeu calma. Renata, eu não humilhei o Carlos. Foi a OAB que abriu o processo de ofício depois de ver os documentos da vó. Eu não pedi nada. Vem, irmã. Vem porque vó pediu. Vó deixou carta pra você. Renata desligou. Mas no dia 23, sábado, 3 da tarde, o Range Rover Evoque branco estacionou na frente do casarão. Renata desceu. Vivian já estava chegando no BMW. Beatriz abriu o portão. Abraçou as duas. Sem palavras. Levou para a sala. Em cima da mesa de jacarandá, o diário azul de Dona Cecília. As 47 cartas. O registro IFAM de 88. E 3 xícaras de café fresco. Beatriz falou, sentem. Eu não chamei para brigar. Eu chamei para mostrar uma coisa que Vó Cecília deixou para vocês entenderem. Leia o diário. Da primeira página. Leia em voz alta. Renata pegou o diário com hesitação. Começou a ler. Página 1, 14 de maio de 1988, a entrada sobre Bia Bebê. Renata pausou. Continuou. Página 23, 1993, sobre Renata pedindo Game Boy. Pausou, olho enchendo. Continuou. Página 89, 2004, sobre o noivado da Vivian com Carlos. Vivian pegou o diário, leu sua parte. Página 117, 2012, sobre Bia mudando para Ouro Preto para ficar perto. Renata começou a chorar. Página 253, 2017, Renata mandou flores pelo Dia das Mães pela floricultura. Vivian mandou cartão. Bia veio passar o domingo. Trouxe pão de queijo. Mãe sente que está perto do fim. Mas mãe não vai com dúvida sobre quem ama mãe de verdade. Renata fechou o diário. Não falou. Vivian também não falou. Beatriz pegou o diário das mãos de Renata. Beatriz abriu a última carta, a número 48, que ela tinha descoberto na noite anterior dentro do diário, escondida entre as páginas finais. Datada de 15 de março de 2022, 3 dias antes da morte de Vó Cecília. Letra trêmula, quase ilegível em alguns trechos. Beatriz leu em voz alta. Renata, Vivian, Beatriz.
Minhas 3 netas. Mãe vai morrer essa semana. Sei, coração já não aguenta. Antes de ir, mãe quer dizer para vocês 3 o que mãe aprendeu em 92 anos. Vocês são irmãs. Família. Vocês cresceram juntas no meu colo. Domingos de Páscoa, broa de fubá, contação de histórias do cônego João. Renata, você foi minha primeira neta. Você foi minha estrela. Vivian, você foi minha alegria. Beatriz, você foi minha companheira. Mãe amou as 3. Mãe sempre amou. Mas mãe escolheu quem ia cuidar dos retábulos baseado em quem cuidou da mãe. Isso não é injustiça. É verdade. Renata, Vivian, mãe quer pedir uma coisa para vocês. Não brigue com a Bia. Não tomem dela o que mãe deu. Em vez disso, ajuda a Bia. Construam juntas uma casa-museu. Família é mais forte que herança. Mãe te abraça do céu. Vovó. Renata começou a soluçar. Soluço de mulher de 45 anos que não chorava desde os 12. Vivian também. Beatriz se aproximou, sentou no meio das duas no sofá da avó Cecília. Renata sussurrou, voz quebrada, Bia. Bia, perdoa, irmã. Eu fui horrível. Eu mandei o Roberto Mendonça. Eu mandei o Carlos abrir ação. Eu falei aquelas coisas horríveis no cartório. Bia, perdoa. Vivian, Bia, eu também. Eu segui Renata. Eu nunca quis te machucar. Eu só fui covarde. Beatriz abraçou as duas. Renata. Vivian. Vó perdoou de antemão. Tá escrito na carta. Eu também perdoo. Mas o que vó pediu é mais que perdão. Vó pediu pra gente construir junto. Vocês topam? Casa Museu Cecília Albuquerque. As 3 como conselheiras. Sem brigas. Pra honrar vó. Renata, eu topo. Bia. Vivian, eu também. As 3 irmãs ficaram abraçadas por 10 minutos. Choro sem palavras. Setembro de 2022, as 3 começaram a trabalhar juntas. Toda semana Renata vinha de São Paulo na sexta-noite, ficava até domingo. Vivian vinha de Belo Horizonte. Beatriz coordenava. Compraram aventais velhos da avó Cecília que ainda estavam na comoda, descalças no chão de tábua corrida. Renata limpando molduras com pano de algodão e cera de carnaúba, ela que nunca tinha limpado nada em 45 anos. Vivian organizando 2000 fotos antigas em álbuns, identificando cada parente com post-it. Beatriz catalogando os documentos do cônego João para a doutora Mariana Fonseca. Sábado à noite, broa de fubá no forno a lenha, igual vó fazia. As 3 conversavam até 3 da manhã. Renata contou sobre dificuldades do casamento com Carlos, separação anunciada em outubro. Vivian falou sobre depressão silenciosa que ela tinha tido em 2019. Bia ouvia. Ouvia como vó tinha ouvido as 3 por décadas. As 3 irmãs se reencontraram não na riqueza dos retábulos, mas na pobreza emocional que cada uma escondia. Reencontraram-se no que vó Cecília sempre soube: família é coisa que precisa de tempo, de presença, de café fresco compartilhado e de papéis velhos espalhados pelo chão. 11 de dezembro de 2024. Inauguração da Casa Museu Cecília de Albuquerque Almeida. 300 convidados em frente ao casarão. Bispo de Mariana abençoou. Doutora Mariana Fonseca falou em nome do IFAM. Rede Minas filmou ao vivo. Renata, Vivian e Beatriz juntas no palco, vestidas igual o vestido azul simples de chita como vó Cecília sempre usou em domingo. Beatriz cortou a fita de seda. Mas antes, leu a carta número 48 em voz alta para 300 pessoas. No final, abraçou Renata e Vivian. As 3 abriram a porta do casarão juntas, porta de Jacarandá de 1798, com a chave de 200 gramas do cônego João. Eu, seu Joaquim Mineirinho, do canto da multidão, chorei sem vergonha. 50 anos eu esperei para ver aquela porta abrir com 3 netas juntas, segurando a chave junto, como vó Cecília tinha sonhado. Aconteceu. Demorou. Mas aconteceu. Oi, sou. Aqui é seu Joaquim Mineirinho, vosso narrador.
75 anos. 50 anos eu trabalho como carpinteiro restaurador aqui em Ouro Preto. Já restaurei 200 casarões. Mas o casarão da Rua Conde de Bobadela foi o mais especial. Não pelos 8 retábulos do cônego João. Não pelo ouro do século XVIII. Foi especial porque ali dentro, 3 irmãs voltaram a ser 3 irmãs. Uma avó morta venceu a guerra que filhas brigando vivas tinham começado. Eu queria pensar com vocês, antes da gente se despedir, sobre 3 coisas. A primeira é sobre escutar. Renata, Vivian, Beatriz, todas tinham acesso à mesma vó. Vó não excluiu ninguém, mas só Beatriz parou para escutar. 187 visitas em 34 anos. Não é que Renata e Vivian não amavam vó. Amavam à distância. Amavam por flores da floricultura Margarida. Amavam por cartão online. Vó não era flor, vó era pessoa. Quem escuta a pessoa, herda a pessoa. Quem manda flor pra pessoa, herda só o vaso vazio. A segunda é sobre dinheiro grande revelar quem é gente. Em 48 horas depois da notícia dos retábulos, Renata virou inimiga. Vivian virou cúmplice. Não porque elas eram más. Eram irmãs que cresceram juntas no quintal do casarão. Mas dinheiro grande, gente, faz aparecer dentro da gente coisa que a gente não sabia que tinha. Em 2 meses, 2 irmãs gananciosas viraram 2 filhas pródigas, porque Vó Cecília escreveu carta. Carta que dizia eu sei, eu vi, eu perdoo. A palavra venceu o dinheiro. A terceira é sobre memória. Vó Cecília passou 57 anos com um segredo na parede norte do quarto dela. 34 anos observando 3 netas. 15 anos escrevendo 48 cartas. Vó Cecília confiava no tempo. Verdade fermenta. Igual pão. Igual vinho. 34 anos pode parecer absurdo, mas é o tempo que a verdade precisa para ter peso. O Diário Azul foi prova emocional. Foi Vó Cecília falando do túmulo com voz mais alta que advogado em São Paulo. Então eu queria te perguntar antes da gente se despedir. Sua avó tá viva, Quando foi a última vez que você visitou? Quando foi a última vez que você sentou no chão da cozinha dela ouvindo história repetida pela 100ª vez? Vai, não espera. Quando ela vai, ela leva os retábulos da memória junto. As histórias da família. As broas de fubá. Compartilhe as suas impressões depois de assistir até aqui. Eu quero ler cada uma. Pode ser sobre vovó de vocês. Pode ser sobre irmã que vocês perderam por causa de herança. Eu quero saber. Porque essa história não é só das 3 Almeida Souza. É do Brasil que ainda tem avó esperando neta sentar para ouvir. Enquanto tiver uma Cecília escrevendo carta no quarto de noite, esse país tem chance. Bebe um café fresco. Até as próximas histórias do canal. Abraço do seu Joaquim Mineirinho. Que Deus te abençoe.